Você já parou para falar com todo mundo no digital e você sabe o que aconteceu, né? Ninguém te escutou. Simplesmente porque o mercado está cheio de vozes gritando por atenção e quando você não tem clareza como direcionar a sua comunicação, você vai ficar preso nesse barulho. Mas existe um caminho mais inteligente, um caminho com foco, autoridade e clientes de verdade. Este caminho é chamado de nicho. E indo contra o que a maioria tem falado ultimamente, sim, hoje eu vou falar sobre nicho com vocês. E hoje eu vou te mostrar como o nicho ele não limita o seu potencial de crescimento. Na verdade, ele vai abrir portas para o seu desenvolvimento de uma maneira sólida, consistente e saudável. Hoje o que você mais vê as pessoas falando é que você não precisa de nicho, ou falam que você é seu nicho, e muitas pessoas acabam não interpretando o que aquelas pessoas estão dizendo, os especialistas no caso. Quando a gente fala sobre nicho, entenda que nicho é apenas uma parcela de um mercado e você pode dividir essa parcela em pedaços menores que é chamado dos micronichos. E o que acontece é que tem muitas pessoas que têm medo de escolher um determinado nicho, achando que vão estar limitadas a falar com um grupo pequeno de pessoas, quando na verdade as pessoas acabam pensando que se eu focar em um grupo específico, eu vou acabar perdendo oportunidades. E é justamente o contrário. Quando você tenta falar com todo mundo, você já sabe o ditado, acaba falando com ninguém. Mas o pior é que a sua mensagem acaba se tornando genérica. E a gente vê que muitos conteúdos, muitas comunicações estão sendo genéricas, cópias e mais do mesmo. A sua comunicação ela deve ter uma força, e essa força ela é baseada no direcionamento para as pessoas certas. Quando você escolhe um nicho específico, a possibilidade de você se tornar uma referência naquele nicho é muito maior do que você ser um generalista. Quando você sabe com quem você está falando, isso reduz a sua concorrência, aumenta o seu engajamento e principalmente vai atrair as pessoas que realmente valorizam o seu trabalho, o que você tem a oferecer. Não é sobre menos gente ouvir, mas é sim a qualidade das pessoas certas que vão ouvir a sua mensagem. Isso é o mais importante. E é por isso que a gente fala sobre a escolha de um bom nicho. O nicho ele é igual a direção mais consistência. O que acontece é, muitas pessoas acabam sendo inconsistentes até mesmo na produção do seu conteúdo, simplesmente pela falta da clareza. E a clareza, ela tem a ver com direcionamento. O que acontece é que muitos profissionais não sabem o que postar, para quem postar, quando postar e onde postar. E o resultado disso é cada dia fazendo um conteúdo de determinada maneira, em determinado local, pontas soltas que não envolve uma comunicação coesa, coerente com o seu tom de voz, e o seu tom de voz influencia diretamente na sua marca pessoal, que já é outro assunto. Perceba o seguinte, quando você tem um bom nicho, um nicho bem definido, as coisas mudam por completo, principalmente nessa questão de produção de conteúdo. Quando você sabe com quem você está falando, você pode ter ideias inesgotáveis de conteúdo. Por quê? Você fala com um grupo de pessoas e aquelas pessoas têm dores, necessidades, desejos. Tá? E a sua comunicação pode ser focada nesses pontos que eu acabei de falar. Ou seja, o seu próprio público sustenta a sua comunicação. Como eu disse, já tem vídeo aqui que eu falo sobre a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Você fala e escuta o seu público, e o seu público fala e também te escuta. Então, quando você sabe em qual nicho atuar, você tem as ideias infinitas, produção de conteúdo, clareza de ideias. E essa comunicação, quando ela é bem direcionada, acaba construindo o que a gente chama de relacionamento. E esse relacionamento ele é pautado em valores, em confiança. Esse sistema acaba alimentando todo o processo e o seu ecossistema. O que acontece é que quando não se tem um nicho, é como se você falasse toda hora de alguma determinada maneira. É como se você tivesse um mapa em branco. E de repente, quando você tem um nicho, você tem um direcionamento. É como se você tivesse um GPS que mostra quais são os próximos passos que você deve dar. E aí, quando eu falo de nicho, entenda que o nicho ele é um pilar para que você construa a sua autoridade e vendas.
O que acontece é que quando você tem um nicho definido, ele não é só uma jogada de marketing, é a maneira que você consegue sustentar o seu próprio negócio. Ou seja, quando você é reconhecido por um grupo específico de pessoas, a sua mensagem ela acaba ganhando a clareza instantânea. Quando as pessoas acabam se identificando com o que você faz de maneira mais rápida, porque você está falando direcionado com o que eu disse anteriormente, onde você tem as suas ideias e a sua comunicação pautada nas ideias que o seu próprio público te entrega. E isso tudo gera aquela confiança. E a confiança gera compra. Porque pense no seguinte: quanto mais claro é o público que você acaba servindo com o seu conteúdo e o seu serviço, entregando valor para ele, quanto mais claro isso, mais essa troca ela é valorosa. E aí, como eu disse, confiança é um ingrediente muito poderoso para qualquer tipo de venda. Então, se você se sente perdido, sem consistência, tá? E às vezes se sente cansado, pensa até em desistir, calma. O que você precisa é ter clareza de qual público você vai trabalhar. Escolher um bom público, escolher um bom nicho, ele vai te trazer mais foco, clareza e direcionamento, seguindo todos esses pontos que eu acabei de falar com você. Uma audiência, você vai conseguir construir uma audiência que realmente queira ouvir o que você tem a dizer. Se você for perceber as pessoas que falam sobre você não precisa escolher um nicho e tudo mais, vocês não veem no canal delas, no canal de informações dela, ela falando sobre carros e ao mesmo tempo falando sobre montanha-russa ou falando sobre geologia. Eles escolhem bem o nicho de mercado que eles estão imersos e através daquilo eles trabalham questões de autenticidade, as suas experiências, personalidades, que isso também tem a ver com o brand e acabam trazendo todas essas informações. Então, hoje o que você precisa é entender como você pode construir o seu nicho. Então, se pergunte hoje o que eu sei, o que eu vivi e o que eu estudei que eu posso transformar isso em valor e entregar para as outras pessoas. Quando você encontrar essas respostas, comece a comunicar e direcionar isso para as pessoas. E elas vão vir, vão gerar identificação e começar a seguir os seus conteúdos e gerar essa conexão com você. Quando elas estiverem presentes, busque saber quais são as dores, as necessidades, e daí vem aquele ponto da construção de ideias infinitas. Um exemplo disso, digamos que pense na Netflix. Quando ela começou, o foco dela era um nicho bem específico. Ela pensava em uma necessidade, que era a questão de aluguéis de fitas e DVDs serem muito dificultosos, né? Tinha toda uma burocracia e tudo mais. Enquanto o mercado tentava abraçar todo mundo, ela foi específica no nicho que ela quis atuar. A Netflix, ela focou em um público que estava insatisfeito com os aluguéis das lojas físicas, antes de acabarem, obviamente. E esse foco gerou uma clareza em toda a operação dela. Através disso, ela conseguiu trabalhar a diferenciação de mercado, que é outro ponto interessante. E tudo isso gerou a proximidade com os clientes dela. E só depois, a partir dessa base bem construída, ela conseguiu expandir o seu negócio e virou uma potência global que temos hoje em dia. Ou seja, o nicho ele não foi algo que limitou ela, mas sim um trampolim que elevou o patamar da empresa. Por isso, novamente, eu venho e pergunto a vocês: hoje, qual é o público que você pode servir melhor do que qualquer pessoa? Qual a dor que você entende tão profundamente que consegue falar com autoridade sobre aquilo? Essa clareza que você vai transmitir vai transformar a sua comunicação em um pilar que pode transformar o mundo, ou seja, o mundo do seu nicho. Lembre-se da Netflix, ela começou focando em um grupo específico até se tornar uma potência global. Então, quando você tem um nicho, você não perde tempo gritando em um mar da concorrência, onde todo mundo está fazendo barulho, gerando ruídos. Você consegue conversar diretamente com quem realmente importa. Foco, clareza e direcionamento geram confiança, e a confiança abre portas de novas oportunidades para que você tenha um crescimento sustentável e saudável. Por isso, se você quer se tornar uma autoridade no seu mercado,
comece escolhendo um nicho e comente aqui embaixo qual é o seu nicho. Ou você pode escolher abraçar o mundo todo, a escolha é sua. Aqui embaixo vai ter um link para o treinamento de comunicação e posicionamento. Se você quiser saber mais sobre comunicação e posicionamento, o link do treinamento está aqui embaixo. No mais, nos vemos em um próximo vídeo.